amigos da Velocidade, sejam bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Na madrugada deste domingo tivemos o Grande Prêmio do Japão no circuito de Suzuka e se você perdeu para a cochileta russa, estamos aqui para informar tudo o que aconteceu nessa belíssima corrida, 16ª etapa do Campeonato da Fórmula 1. Terminou com a vitória de Max Verstappen, com Lando Norris na segunda colocação e Oscar Piastri, o seu primeiro pódio, o novato da McLaren. Aliás, as duas McLaren indo ao pódio, bem legal de ver o encerramento dessa etapa. Mas se você acha, as más línguas podem até dizer que, olha, a foto da primeira volta é a foto da chegada, é verdade. Porém, houve muita emoção em todas as 53 voltas do Grande Prêmio do Japão, com Ferrari um pouquinho discreta, a Mercedes tentando chegar ao pódio, mas perdendo na estratégia, e a Aston Martin absolutamente discreta, Alonso tendo que poupar equipamento para chegar até o final. Bom, os resultados, aliás, a vitória do Verstappen, o único piloto da Red Bull a pontuar, ajudou a fazer a equipe austríaca se sagrar hexacampeã do Mundial de Construtoras nesse final de semana, 2 vezes consecutivas, a Red Bull que venceu nos anos de 2010 a 2013 e agora bicampeonato consecutivo 2022-2023, graças a Max Verstappen. Bom, o final de semana começou com a renovação da AlphaTauri e se você pensa que o Lawson está envolvido, mais ou menos. Ele que está cumprindo aí as funções de segundo piloto da AlphaTauri enquanto o Ricciardo se recupera, talvez ele volte já na próxima etapa. O Lawson foi confirmado como o piloto reserva das duas equipes, da Red Bull e como quer que se chame a AlphaTauri no ano que vem. E Tsunoda e Ricciardo foram confirmados para 2024. Ou seja, só resta uma vaga no grid, hoje pertencente a Logan Sargent, mas como vamos ver aqui no vídeo de hoje, ele está se credenciando a sair da Fórmula 1 no ano que vem. Talvez o nosso Felipe Drogovic tenha uma pequena chance, o problema é que ele tem que trazer muito dinheiro em patrocínio para ficar com essa última vaga. Falando sobre a sexta-feira, bom, o Verstappen foi insuperável durante todo o final de semana, não tenho o que dizer, ele dominou absolutamente todos os treinos, ninguém chegou a fazer cosquinha no Verstappen durante toda a sexta-feira. A Mercedes patinou um pouquinho, houve também teste de protótipos do novo C2 de 2024, então cada equipe teve 2 jogos para testar com cada piloto. Mas a Mercedes não andou bem na sexta-feira não, Ferrari até um pouquinho próxima da McLaren e o sábado confirmou essa tendência. A McLaren para cima, sem conseguir se aproximar muito do Verstappen, mas sendo a equipe mais próxima. No Q1, como eu disse, Logan Sargent foi lá e estampou o muro com vontade na curva 18 e provocou uma bandeira vermelha. Um dos prejudicados nessa história toda foi o Stroll, que acabou ficando fora já no Q1, não que seja grande surpresa pelo desempenho que ele vem apresentando durante toda a temporada. No Q2, a boa surpresa ficou por conta das AlphaTauri. Tanto o Lawson quanto o Tsunoda deram calor e o Alonso passou para o Q3 assim, suando com as calças na mão, por muito pouco, coisa de 1/10, o espanhol bicampeão do mundo não ficava fora já no Q2. E aí no Q3, como eu disse, um domínio insuperável, o Verstappen, o único piloto a andar na casa de 1,28, humilhou, estragou o velório de todo mundo, com Oscar Piastri fazendo a segunda colocação, primeira vez que ele largou na primeira fila. Em corridas tradicionais já tinha feito um bom resultado numa sprint race, mas em corrida comum era a primeira vez que ele andava na primeira fila. O Pérez ensanduichado pelas Ferrari não conseguiu ser em nenhum momento o escudeiro que se espera que ele seja, e as Mercedes com uma posição de largada também bem discreta. Aí tivemos aquele barata-voa tradicional na largada, uma largada muito interessante com Piastri e Verstappen se jurando, um com o carro apontado para o outro, bem curioso, se vocês pegarem a foto da largada vocês vão perceber. O Norris quase se aproveitou disso, por alguns momentos ele almejou a liderança, mas o próprio Norris já dizia, importante é sair liderando na curva 2. E aí, com mais tração, a Red Bull do Verstappen conseguiu fazer com que ele liderasse a prova e dali praticamente não saísse mais o restante da prova. Lá atrás a gente teve um pequeno entreveiro causado pelas Ferrari, o Sainz tentou passar o Leclerc pela direita, quase estampou a traseira do seu companheiro, não conseguiu. No que ele traz para jogar para a esquerda, acaba empurrando o Pérez para se tocar com o Hamilton,
Por sorte, os dois continuaram na prova. E lá atrás, mais atrás ainda, o Bottas fez literalmente o álbum decolar. E o tailandês teve muita sorte em não ter problemas. O próprio Bottas teve um pneu furado e depois se envolveu em uma outra confusão com quem? Logan Sargent. Os dois acabaram abandonando bem cedo. A gente teve algumas outras confusões na prova. As Mercedes se acharam em algum momento. O Russell e o Hamilton, me parece que na volta 5, eles brigaram, duelaram de uma forma muito bonita, mas que não era nada cordial. O próprio Russell chegou a reclamar no rádio, né? A gente está brigando entre nós mesmos ou contra os outros, né? Aquela história de levar os brinquedos para casa não ficou muito bem esclarecida, com a Mercedes brigando entre si na pista. O Pérez fez a sua pior corrida pela Red Bull, lembrou muito o Pérez arrojado demais, com aquele aspecto de novato quando ele fez os seus 2 primeiros anos na Sauber e também na McLaren, uma corrida assim para esquecer. Se bateu até com o Haas, ele estragou a corrida do Magnussen e por isso tomou uma punição. E o mais curioso foi, ele fez tanta besteira na prova que a Red Bull chamou ele, olha, chega, abandona aí, vem para o box, vamos recolher. Só que nisso que ele está recolhendo para o box, ele tomou uma punição de 5 segundos exatamente pela batida com o Magnussen. Resultado, teve a humilhante decisão de o Pérez abandonar, continuar no carro e 5, 6 voltas depois ele volta para a prova só para cumprir a punição e abandonar de novo. Realmente foi um domingo para esquecer e certamente será lembrado ano que vem, na hora que o seu Pérez tiver que renovar contrato. Não me surpreenderia se outro piloto pintasse na Red Bull em 2025. Façam as suas apostas aí. Como eu disse, a Ferrari teve uma atuação discreta, pista que forçou a gastar muito pneu, como é o caso de Suzuka, e com degradação além do esperado, todo mundo foi obrigado a fazer 2 paradas, então não esperem muita coisa da Ferrari. Muito calor, degradação de pneus em alta, então um carro da Ferrari come pneu, que é uma barbaridade, não dava para esperar que os cavalinhos rampantes tivessem um bom desempenho. Ainda assim, pontuaram bem, até melhor do que a Mercedes. Por falar na escuderia alemã, a estratégia de conservação de pneus da Mercedes não foi boa e a McLaren conseguiu ali manter os seus 2 carros à frente, e com tanta gente quebrando, Pérez indo mal e outras particularidades da prova de Suzuka, acabou sobrando ponto até para a Alpine, né? Os 2 carros da Alpine, as famosas tartarugas em cima da árvore. Ninguém sabe como é que a Alpine chegou ali em 9º e 10º, mas o fato é que Ocon e Gasly acabaram pontuando. Uma pena que a AlphaTauri não conseguiu pontuar, como eu disse, me surpreenderam positivamente no treino de classificação, mas na hora da corrida, na hora do vamos ver, não conseguiram concretizar essa expectativa. Como eu disse, Red Bull absurdamente campeã, sem precisar dos pontos do Sérgio Pérez. Essa que é bem a verdade, estaria liderando só com os 400 pontos do Verstappen. Aliás, já dei spoiler, vamos para as classificações? Max Verstappen a 3 pontos do título, meus amigos. 400 pontos para o bicampeão do mundo, futuro tricampeão. O Pérez tem 223, não pontuou nessa prova. Hamilton foi a 190. Alonso apenas 174, já começa a ser ameaçado pelo Sainz com seus 150 pontos. O Mundial de Construtoras está em douradinho porque ninguém tira mais a ponta da Red Bull. 623 pontos para a escuderia austríaca, que agora é hexacampeã da Fórmula 1. A Mercedes tem 305, segue ameaçada pela Ferrari, que pontuou um pouquinho mais e foi a 285. Aston Martin 221 e atenção que a McLaren já está no retrovisor. 172 pontos. Me arrisco a dizer que a McLaren vai passar a Aston Martin até o final do campeonato. Temos muitos pontos em disputa e com a subida da McLaren e a Aston Martin caindo pelas tabelas, tendo que poupar equipamento, Stroll inclusive abandonou por conta de um problema na asa traseira e quase aconteceu mesmo com o Alonso. Meus amigos, a escuderia britânica vai passar a Aston Martin e não vai demorar. Cenários para o título, a próxima etapa, meus amigos, será no Grande Prêmio do Catar. Daqui a 2 semanas vamos ter um descansinho, a Fórmula 1 volta ao Oriente Médio, mais uma prova noturna, num circuito que a gente já conhece. Losail estreou no calendário em 2021 e agora começa o seu contrato de 10 anos, o Catar tem um contrato de 10 anos,
Há uma expectativa para que em algum momento seja feito um circuito de rua em Doha. Isso ainda não está confirmado. O autódromo de Losail, que é muito famoso pela MotoGP, ele está recebendo algumas reformas, inclusive agora com 50 boxes, né? Dinheiro não falta para o Qatar, foi recapeado. Então, há uma expectativa para saber se no futuro ele vai manter a Fórmula 1 ou se vai ser construído um circuito de rua. Isso saberemos nos próximos capítulos. Mas os cenários para o título são muito simples. O Qatar terá uma prova com sprint race, então você já pode marcar na sua agenda que Max Verstappen será campeão no dia 7 de outubro, no sábado. Por quê? Ele só precisa, independentemente do que o Pérez fizer, ele só precisa de um 6º lugar na sprint race. 3 pontinhos e ele já poderá soltar o grito de tricampeão do mundo. Então Max Verstappen, a não ser que aconteça uma hecatombe, já será campeão de pilotos no sábado na sprint race, meus amigos. Fique ligado nos horários que estão aqui ao seu lado. Corrida à tarde, saímos da corrida de madrugada para a corrida à tarde no Oriente Médio e pelo fuso horário lá será uma corrida noturna. É isso, meus queridos amigos. Continue deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal da Alternativa e compartilhando as nossas transmissões, porque você já sabe, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Até a próxima, pessoal!